O deputado Eduardo Bolsonaro afirma que os Estados Unidos devem impor mais sanções contra o Supremo. Em uma entrevista ao Financial Times, o parlamentar ressaltou que Donald Trump tem alternativas de pressão. Ele cita que a Casa Branca pode adotar novas medidas, visando o STF e uma onda de revogação de vistos. O deputado destaca que as imposições serão tomadas caso o STF não encerre o processo contra o pai. E para Eduardo Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes queimou todas as opções. Já Donald Trump, não, segundo ele. A atuação do deputado nos Estados Unidos continua rendendo críticas. O presidente nacional do PSD criticou o deputado por defender o tarifaço. Gilberto Kassab considera a postura de Eduardo Bolsonaro totalmente inadequada e, segundo ele, um grande erro. Vou chamar mais uma vez as nossas comentaristas. Agora, com a Deise Silcário, eu começo essa discussão rapidamente. Bom, de uma certa maneira, de novo, há essa ameaça e a fala do deputado Eduardo Bolsonaro dizendo que mais medidas, mais sanções podem ser adotadas. A Dora falava agora há pouco sobre a participação dele nos Estados Unidos. Ele fala, será que com propriedade ou com ameaça, Deise? Olha, Thiago, com ameaça, né? O Eduardo Bolsonaro ele tem ido um pouco na contramão do que a gente espera da política, né? A política ela é feita de bastidor, de associações, e ele tem se isolado nesse jogo, e isolado, inclusive, os outros parlamentares que poderiam ser grandes apoiadores dele, né? Não me parece fazer sentido quando ele fala que o Brasil pode sofrer mais sanções, quando ele coloca o projeto personalista da família Bolsonaro à frente do projeto de Brasil. Isso me parece um pouco contraditório em relação ao projeto que eles sempre defenderam de país, de democracia, né? Então, eu acho que o discurso dele precisa ser um pouco alinhado e até as percepções políticas para voltar a construir um movimento de bastidor, inclusive para 2026. E sobre Gilberto Kassab, não é, Dora? Outro dia ele falou sobre a situação do ex-presidente, se reuniu com Lula e agora ele faz essa crítica a Eduardo Bolsonaro. Pois é uma crítica, é uma posição que todas essas pessoas aí de centro-direita e até mais à direita estão fazendo. O senador Ciro Nogueira, que nós entrevistamos aqui na sexta-feira, perguntamos isso a ele, né? E ele disse: olha, eu acho que os atos do... Ele fez a mesma avaliação do Kassab, que os atos do Eduardo Bolsonaro são errados. Só que isso em público. No particular, a coisa não é... A avaliação não é tão simplesinha nem tão suave assim. Se a gente pode chamar de suave, considerar um grave erro e tal, mas eu digo assim, são usadas palavras mais fortes, né? E uma avaliação mais negativa a respeito dos efeitos que esse tipo de trabalho, se é que pode ser chamado de trabalho, é um trabalho, né? Como é que isso se reflete sobre o grupo da direita em geral? Estou achando que o Eduardo Bolsonaro, na verdade, ele já não está pensando em mais nada, porque é óbvio, ontem mesmo eu estava conversando com o pessoal que faz consultoria política em Washington, tá? Brasileiros, tá? Mas que moram lá e fazem consultoria política. E claro que a conversa nossa era essa. E aí eles disseram assim, evidentemente que o Trump sabe que o Supremo Tribunal Federal não pode fazer nada, não pode e não vai fazer nada. Isso é um instrumento para ele negociar outras coisas, como o etanol, os tais dos... Como é que são os minerais, as terras especiais, terras raras e tal. Então, e que uma vez ele conseguindo, vai enrolar, como ele estica a corda, Trump, até que a hora que ele conseguir alguma vantagem que ele considere razoável, deixa para lá o Bolsonaro. Tenho a impressão que o deputado Eduardo Bolsonaro sabe perfeitamente disso. E como ele disse outro dia, que ou ele perde essa parada totalmente, ou ele ganha totalmente, e nem os aliados dele estão vendo que ele possa ganhar, ele já deu por perdida, vai renunciar ou vai perder esse mandato e vai ficar lá pelos Estados Unidos, com medo de voltar e ser preso. Então, sabe aquela história? Perdido por um, perdido por mil? É a impressão que me dá a maneira como ele está agindo, porque ninguém que tivesse algum projeto a preservar
iria nessa velocidade e desta maneira queimando todas as pontes que ele pode.